Fala aí, pessoal, beleza? Vamos começar um capítulo novo, tá? Nova Ordem Mundial. Ele vai encerrar esse capítulo, pessoal, aquelas ordens mundiais, né, que a gente começou lá no capítulo 2, quando eu falei para vocês da antiga Ordem Mundial, né? Falei ali que se referia à questão do imperialismo, né? A Conferência de Berlim, né? E a ideia, de gerar o imperialismo foi a questão lá do, o pensamento do espaço vital, do Hatzel, beleza? Aí, no capítulo 3 a gente entrou na ordem bipolar, né? Então nós falamos da Guerra Fria, né? Foi uma ordem marcada, né, por guerras, né? Guerras não diretas entre Estados Unidos e o RSS, mas guerras provocadas por eles, né, devido aí à disputa ideológica, política, econômica e blá blá blá. Tá? Nós vimos tudo isso. Então seria a ordem bipolar. O fim da ordem bipolar dá início à nova ordem mundial. Tá? Então é um novo período, é uma nova ordem, que é o da globalização. Então a gente vai começar, pessoal, ó, só anotem aí os exercícios, tá? Desses aqui, né, aquele esqueminha, eu vou separando alguns para vocês me entregarem, opa, né? Vão fazendo ao longo também do capítulo, à medida que eu for dando o assunto, beleza? Não necessariamente, por exemplo, né, o assunto que eu for trabalhar hoje vai ter todos os exercícios que vocês me entregarem. Pode ser que vocês vão me entregar dois, nem lembro o que eu separei já aqui, né? E aí tem 3, 4 para vocês fazerem a mais. Vocês me entregam dois e vão fazer mais dois, beleza? Bom, e aí vai, vocês já estão acostumados com isso. Então, todo o início da chamada Nova Ordem Mundial teve como antecedente, né, o fim da ordem bipolar. Lembra que a gente já colocou isso, né? Na realidade, não como antecedentes, mas a gente colocou lá em fim da ordem bipolar, quando eu falei da queda do muro, quando eu falei da desintegração da URSS e o fim do socialismo na Europa Oriental. Tá? Esses 3 fatores, eles contribuíram para surgir uma nova ordem, chamada Nova Ordem Mundial. A queda do muro representou basicamente o fim da Guerra Fria. Não foi isso? Né? Além da questão da unificação da Alemanha, da reunificação, né, da Alemanha, né? Além, né, de todo, né, o esquema ali, né, de fim da cortina de ferro, né, ó, fim do socialismo na Europa Oriental, os países que pertenciam à cortina de ferro vão começar a fazer uma transição para o capitalismo. Tá? Então todos os acontecimentos, né, pós-Guerra Fria tiveram origem nessa região aqui da Europa e especificamente a queda do muro. Consequência disso, em 1991 a gente tem também a desintegração da URSS. A URSS vai ser desintegrada em 15 repúblicas, né, se transformando aí em 15 países independentes, né, Rússia e mais 14. Tá? A URSS será o assunto do próximo capítulo, beleza? Então, capítulo 5, a gente vai falar da desintegração do bloco soviético, beleza? Nós vamos falar de URSS, vamos falar de Iugoslávia, né? Vou dar uma palhinha também falando sobre Tchecoslováquia, a gente vai falar, né, dessa questão da cortina de ferro e da URSS. Fechou? Então, esses antecedentes aqui, nós já vimos no final, tá, do capítulo anterior. Só copia isso. Não precisa acrescentar mais nada, porque a gente já acrescentou no capítulo anterior. Beleza, gente? Vamos continuar e vamos entrar na parte nova do negócio. Características da nova ordem mundial. Eu vou começar falando aqui, pessoal, sobre as características, então, o que determina essa nova ordem, né? Por que a gente tem aí toda a concepção agora, né, baseada na questão aí da globalização, tá? E como que foi a origem de tudo isso? Bom, primeiramente, pessoal, nós vamos falar da parte econômica do negócio, que é o neoliberalismo, tá? Só vou abrir uma chave aqui para a gente colocar um negócio. Ó. Vocês vão pôr assim, neoliberalismo, que nem apareceu ali, e aí coloca assim, ó, pessoal, 1989, pode pôr embaixo de neoliberalismo, tá? Consenso, vou escrever aqui porque vai que, né, vocês não, tem gente que não vai saber escrever isso aqui, então, ó, consenso de Washington, tá? Washington, tá? Pode pôr embaixo de neoliberalismo, ó. 1989, vou abrir aqui, ó, 1989, Consenso de Washington. É para colocar
embaixo de neoliberalismo, beleza? Bom, o que foi o consenso de Washington? Em 1989, o Muro de Berlim ainda não, né, havia caído quando foi feito o consenso, tá? O Muro de Berlim ele vai cair ele no mês de novembro, né? O consenso ele vai acontecer entre setembro e outubro na cidade de Washington, Estados Unidos, vai reunir países capitalistas para poder definir as regras pós-Guerra Fria. Todo mundo já sabia que a Guerra Fria ia acabar, né? Ninguém sabia quando, mas era fato que a Guerra Fria ia acabar, né? Tava para acabar. Os países capitalistas eles vão se reunir, né, na cidade de Washington e eles vão colocar em prática quais seriam as ideias do neoliberalismo. Por isso o nome, ó, consenso. Se é consenso, significa dizer que eles vão entrar num acordo e vão falar, nós vamos colocar as regras que vão determinar o que é o neoliberalismo. Então, pode colocar aí, pessoal, o que era o consenso de Washington, põe assim, ó, reunião que define as regras do neoliberalismo, beleza? Isso é o pontapé inicial para a gente poder ter o neoliberalismo, né, como a parte econômica desse período aí chamado de nova ordem mundial, tá? Seria a parte econômica do negócio, beleza? Da globalização. Então vamos lá, pessoal. Primeira característica do neoliberalismo, Estado mínimo, tá? Vai colocando como itens, sei lá como que vocês querem organizar isso, mas coloca isso, tá? Depois eu vou cobrar o caderno com o esquema copiado, tá? Estado mínimo. O que significa? Ó, Estado com E maiúsculo. Então é governo federal, país. Estado mínimo significa a mínima intervenção do Estado, onde, pessoal? Na economia, certo? Mínima intervenção do Estado na economia. Durante o período da crise de 29, nós tivemos o keynesianismo, e o keynesianismo era a intervenção do Estado na economia. Reparem, totalmente diferente a concepção. Tranquilo? Então, a primeira prática do neoliberalismo, Estado mínimo. Segunda prática, pessoal, do neoliberalismo, privatizações. O que são as privatizações? Privatizações é quando você vende empresas, né, ou órgãos ali que pertenciam ao Estado, tá, para o capital privado. E esse capital privado ele pode ser o capital privado nacional, pode ser o capital privado internacional, beleza? Pode ser os dois tipos, né? Pode vir indústria de outro país, né? Pode ser empresa de outro país, empreendimento de outro país, ou pode ser uma empresa, né, do próprio país comprando do governo, tá? O que vocês têm que saber mesmo sobre privatizações é que quando você privatiza, você tira o peso do Estado. Se você tira o peso do Estado, a privatização, na realidade, é uma prática do Estado mínimo. Deu para entender? Bom, continuando. Flexibilização de leis trabalhistas. A ideia não é acabar com a lei trabalhista, tá? Os trabalhadores ainda teriam as leis que garantem aí direitos. A ideia é que numa empresa, numa indústria, o patrão ele pode chegar e negociar diretamente com o empregado. E aí a lei é flexível, certo? Complicado. Por quê? Pode ter, né, em vários casos, como aconteceram, né, exploração da mão de obra. Tá? Pode ter ali uma pressão para o cara reduzir um salário, reduzir uma jornada e, por consequência, reduzir o salário. Tá? Então, pode ter exploração da mão de obra. O que está acontecendo agora com a questão do Covid? Saiu aqui no Brasil uma resolução que os patrões poderiam reduzir a jornada, né, já que, né, nós temos aí vários comércios fechados e tudo mais, e reduzindo a jornada, redução de salário. Tá? Isso é uma flexibilização, é uma certa flexibilização, que no caso está acontecendo, né, devido a toda essa pandemia, né, devido a toda essa crise econômica gerada pela pandemia. Tá? Agora, a proposta da flexibilização veio no neoliberalismo, certo? Por fim, desregulamentação da economia. O que é desregulamentar a economia? Quando você desregulamenta a economia, significa dizer que você tira entraves, você tira obstáculos da economia. Tirar obstáculos da economia nada mais é do que reduzir
tarifas ou simplesmente eliminar tarifas. Então, desregulamentar a economia é quando você pratica a redução ou a eliminação de tarifas alfandegárias. Essa última prática da desregulamentação da economia, ela vai dar margem para a formação dos blocos econômicos, certo? Os blocos econômicos, eles também têm categorias, né, de associação, que eu coloquei dessa maneira. Então pode colocar segunda característica, ó, primeira característica, neoliberalismo, segunda característica de globalização, de nova ordem mundial, blocos econômicos, beleza? Segunda delas. Então vamos lá. Formas de associação em blocos. Nós vamos ver aí as diferentes formas que nós temos para os países configurarem blocos, certo? A mais simples dela é a área de livre comércio, número 1. A área de livre comércio, pessoal, nada mais é do que aplicar a desregulamentação da economia. Então vamos colocar a definição de área de livre comércio. Pode colocar assim, pessoal. Aplicação direta da desregulamentação da economia. A partir da redução ou eliminação de barreiras alfandegárias, de tarifas alfandegárias. Beleza? Bom, para colocar alguns exemplos, eu vou abrir aqui essa imagem. Isso aqui eu estou usando como notas, né, para poder anotar para vocês. Coloque exemplo aí de blocos que são área de livre comércio. Olha só, NAFTA, que hoje, tá, virou o USMCA. O antigo NAFTA virou o USMCA. É uma área de livre comércio, tá? NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O USMCA, Estados Unidos, México e Canadá. Pode colocar aqui também, ó, a PEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O que seria essa Cooperação Econômica Ásia-Pacífico? É uma área de livre comércio entre países ali da região da Ásia e até mesmo da América do Norte, né? Estados Unidos faz parte da OPEC, o Canadá faz parte da PEC, usando o Pacífico, tá? A gente tem também a TPP, Parceria Transpacífica, tá? Também é uma área de livre comércio, beleza? Daria para colocar isso também como área de livre comércio. Fechou? Esses três aí já tá bom de exemplo, tá? Bom, continuando. Daqui a pouco eu volto aqui para anotar outros exemplos, hein? Isso aqui eu vou usar como bloco de notas. Tá? Então, neoliberalismo, blocos econômicos. Então vamos lá, área de livre comércio. A evolução da área de livre comércio vai dar o número 2, que é uma união aduaneira. Tá? O que é uma aduana? Aduana é alfândega. Tá? É área de alfândega ali, né, de entrada e saída, tanto de pessoas quanto de produtos. Tá? Quando você tem uma união aduaneira, significa dizer que você está unindo as alfândegas, literalmente. Né? É óbvio que você não vai fazer isso para pessoas, tá? A gente está falando, né, na questão de produtos, circulação de produtos, de mercadorias. A união aduaneira, pessoal, ela determina a criação de um negócio chamado TEC, Tarifa Externa Comum. TEC, Tarifa Externa Comum. Coloca aí a definição de TEC. Põe assim, ó, tarifa comum para países não pertencentes ao bloco. Vou dar um exemplo, tá? Volta lá no meu bloco de notas. Vou voltar por aqui que é mais fácil. Ó, vou voltar aqui. O exemplo de união aduaneira é o Mercosul, tá? Ó, Mercosul, ele é uma união aduaneira. Bom, o Mercosul é composto por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela suspensa, atualmente suspensa. Vamos supor, para vocês entenderem o que é uma TEC, vamos supor que o Brasil estabeleça uma linha de comércio com a China para mandar grão de soja para a China. A tarifa vai ser 2% para a entrada desse grão de soja na China. Se a Argentina estabelecer também comércio de grão de soja com a China, a tarifa tem que ser 2%. Então, olha só, a tarifa é comum para países do bloco com países fora do bloco. Isso é a TEC. Fechou? Bom, vamos para o número
3 de blocos econômicos. Já falamos do número 1, que é uma área de livre comércio, falamos do número 2, que é uma união aduaneira. O número 3 é o mercado comum. Coloca aí o que é o mercado comum. Livre circulação de pessoas, mercadorias, capital é grana, tá? E serviços, né? Transporte, né? Serviço de saúde, até educação, tá? Serviços, beleza? Isso é o mercado comum. Voltando lá para anotar. Pessoal, exemplo de bloco que foi mercado comum, tá? Hoje é a União Europeia, né? No caso, a União Europeia é mais até do que o mercado comum. Mas, antes de virar a União Europeia, era MCE, que significa Mercado Comum Europeu, ou CEE, que é a mesma coisa, tá? Só tem uma outra nomenclatura, que significa Comunidade Econômica Europeia. Era o exemplo que a gente tinha aí de mercado comum, beleza? Por fim, a última associação em blocos, tá? Que é a número 4, União Política, vamos chegar lá, Monetária e Econômica. Número 4, União Política, Monetária e Econômica. Olha só, União Política e Econômica, o que dá para a gente pensar? Tá? Uma União Política e Econômica significa dizer que nós temos organismos, órgãos, tá? Conselhos, que são compostos por países que fazem parte do bloco. Por exemplo, tem na União Europeia o Parlamento Europeu. Tem na União Europeia o Banco Central Europeu, certo? E a questão da união monetária seria a ideia de criar uma moeda única. No caso, os países europeus eles criaram a zona do euro, que não é obrigatória a todos os países do bloco, mas né, a gente tem um grupo de países que adotam o euro como moeda oficial. Beleza? Então, voltando lá no nosso bloco de notas, eu vou fazer um pouco diferente dessa vez. Tá? Nesse último item, pessoal, coloca assim, de União Política, Monetária e Econômica. Põe assim, ó, criação de uma moeda única e instituições supranacionais. Post-it, para anotar o que são instituições supranacionais. Coloca aí, pessoal. Instituições supranacionais são órgãos que representam os países dentro do bloco, certo? Por exemplo, Parlamento Europeu, Banco Central Europeu, Conselho Europeu e etc. Então é assim, a França tem o Parlamento francês. Só que a França faz parte da União Europeia. Por estar dentro da União Europeia, ela tem membros dentro do Parlamento Europeu. Deu para entender? Isso é uma instituição acima, supranacional. Tá? Como exemplo de União Política, Monetária e Econômica, a gente está colocando aí os exemplos, tá? Pode colocar o exemplo máximo que é a UE, União Europeia. Beleza? Pessoal, paramos por aqui. Tá? A gente vai parar aqui nos blocos. Na semana que vem eu entro com mais uma característica, né, dessa nova ordem mundial, que são os novos polos. Tá? Mas isso aí eu vou explicar com calma semana que vem. Fechou, pessoal? Beleza? Deixar atividades lá para vocês e a gente tá sempre junto. É nóis!